Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Sou o pastor Sérgio Sabella. Estamos iniciando mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 29 de julho, e vamos dar sequência ao nosso estudo do Sermão do Monte. Sermão do Monte que se encontra em Mateus 5, 6 e 7. Já fizemos o capítulo 5, já fizemos aí metade do capítulo de número 6, e hoje nós vamos dar sequência no Mateus 6, capítulo 6 de Mateus, versículo 16, 17 e 18, onde Jesus vai tratar acerca do jejum. Jejum é uma prática que faz parte da cultura do reino de Deus. Os cristãos esperam que os cristãos jejuem, né? Então, vamos observar o texto e nós vamos entender perfeitamente o que Jesus quis dizer. Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. São esses 3 versículos que Jesus trata acerca do jejum e da recompensa do jejum. Quando nós falamos jejum, a palavra jejum já fala sobre abstinência. Quem jejua está se abstendo de algo. No nosso caso, nós estamos falando de um jejum espiritual, do jejum bíblico, jejum para fins espirituais, para se aproximar de Deus, para mais intimidade com Deus, para mudar a minha vida. Todos nós que jejuamos, quem jejua, jejua não para mudar Deus. Eu estou jejuando para ver se Deus não vai resolver isso. O jejum é para mudar, eu vou me mudar o meu jeito, mudar minha vida espiritual com Deus, para me aproximar mais de Deus, para me santificar mais para Deus, né? Então, quando se fala em jejum, se fala de jejum total, parcial, jejum de alimentos sólidos, líquidos, né? Uma observação já de início: se você tem problema de saúde, ou dependendo do local que você trabalha, aconselho você tomar cuidado com a prática do jejum, tá bom? Vamos lá. Nós lemos aqui, veja que o jejum ele faz parte da cultura do reino, porque Jesus começa dizendo no versículo 16, e quando jejuardes. Jesus não está dizendo se você jejuar, se der para você jejuar, se for possível, né? Se der vontade. Não, a forma de Jesus falar deixa claro que se espere que o cristão jejue, seja uma prática na vida do cristão, pois faz parte da cultura do reino. E ele diz, quando jejuardes, ele vai dizer como que nós devemos nos comportar. Ele vai dizer, não vos mostreis contristados. Por que contristados? Porque a Bíblia diz que o jejum é aflição de alma. Quem jejua está afligindo a sua alma. Por quê? Porque na alma está a nossa vontade, nossos desejos, nossos sentimentos. Então, quando nós estamos jejuando, eu estou me abstendo de algo que eu gosto, que eu desejo, que eu tenho vontade, né? Então, eu estou afligindo a minha alma. E ele diz, quando você jejuar, não faça como os hipócritas que desfiguram o rosto. Veja que o jejum é sério, que aflige a alma, o rosto vai ficar abatido, porque você está deixando de comer, de beber, de se alimentar. Claro que para fins espirituais que teremos uma recompensa, mas o jejum ele também é, irmãos, uma maneira de você dominar a sua carne. Enquanto você domina a sua carne, você se aproxima mais de Deus, você está alimentando o seu espírito. Aproveitando aqui, depois você quiser assistir uma live sobre jejum, com mais tempo, com mais detalhe,
Mexa aí no meu Instagram, no IGTV, e você vai ver que nós fizemos lá para trás uma live sobre jejum, tá bom? Depois eu vou indicar um livro também para quem gosta de ler, muito bom, tá? Então ele vai dizer, não faça como os hipócritas. Quem eram os hipócritas? Nós já falamos que hipócritas não são cristãos, eles são religiosos. Pessoas que gostam de aparecer para os outros, mostrar a sua religiosidade, né? A palavra hipócrita quer dizer ator, pessoa que demonstra uma coisa que na verdade ele não é, fingimento. Então, Jesus está falando dos religiosos que quando iam jejuar, chegava cansado, desfalecendo, só para os outros perguntar, o que é que está acontecendo? Está passando mal? Não, eu estou jejuando, né? Eu estou jejuando para Deus, estou jejuando, e já recebe o seu aplauso, e Jesus fala, olha, você não faça como eles, não, porque em verdade vos digo que ele já recebeu o seu galardão. Então, outra coisa que já abre mais para nós pensarmos aqui, galardão é recompensa. Quando nós jejuamos, a recompensa espiritual. Só que aquele que faz para os homens ver, Jesus está dizendo, isso não vai ter recompensa espiritual. Vai ter o aplauso dos homens, ele está jejuando. Quanto tempo, quantas horas você está de jejum? Você fala, já estou um dia de jejum. Já recebeu o seu galardão. Que na verdade não recebeu nada. Porque o jejum tem propósito espiritual, né? Então, tem recompensa. No versículo 17 ele diz, porém tu quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, né? Para que não transpareça que você está jejuando. Para que não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então, a questão não é fazer jejum. É fazer jejum com um propósito, com um objetivo, né, da maneira correta, para que tenha valor espiritual, para que venha sobre nós recompensa da parte de Deus. O jejum é muito importante, irmãos, porque o jejum é um ativador de fé. Vocês lembram uma vez em Marcos capítulo 9, depois você leia, Marcos 9, Jesus ele sobe do monte, que ficou conhecido como Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, e os demais discípulos ficam lá embaixo. Um homem traz o seu filho que estava endemoniado, pede para os discípulos que ficaram lá embaixo expulsar. Eles não conseguiram, criou ali um mal-estar, uma discussão, e nessa discussão Jesus está descendo com Pedro, Tiago e João, e pergunta, o que é que vocês estão discutindo aí? O que está acontecendo aí? E o homem diz assim, olha, eu tenho meu filho que está endemoniado, eu trouxe ele para os teus discípulos expulsarem, mas eles não puderam, eles não conseguiram. E Jesus, quando ouve isso, diz, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Aí mandou trazer o menino, Jesus expulsou o demônio, libertou aquele menino, e o homem foi embora com seu filho bom, liberto, curado, e Jesus vai caminhando com seus discípulos. E no caminho os discípulos, intrigados com aquilo, porque provavelmente dá a entender no texto, não está no texto, mas dá a entender, depois você leia Marcos 9, que os discípulos fizeram a mesma coisa que Jesus fez. Só que com eles não funcionaram, e com Jesus funcionou. E eles perguntam para Jesus, Senhor, por que nós não pudemos expulsar? Então está dentro dessa fala deles, como se eles estivessem dizendo, nós fizemos a mesma coisa. O Senhor fez aí, nós fizemos. E Jesus vai responder para eles, porque esta casta de demônio não sai senão com o jejum e com oração e jejum. Aí alguém se apega e sai, irmão, tem demônio que só com jejum e oração que sai. Não, irmãos, não é a oração e jejum que sai. A oração e jejum vai ativar a fé, porque demônio se expulsa pela fé no nome de Jesus. Depois você leia Marcos 16, 15 a seguir, Jesus vai dizer aos discípulos, vocês ide e pregai o evangelho a toda criatura. Né? Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. O sinal, o que acontece quando eu creio? Qual é o sinal? Em meu nome expulsarão demônios.
Então o demônio se expulsa não é com oração e jejum, é pela fé no nome de Jesus. Mas quando eu oro e jejuo, quando eu jejuo, né, prática do jejum, no que nós estamos falando, melhor ainda se for acompanhado de oração, quando eu tenho essa prática do jejum, eu estou ativando a minha fé. O problema dos discípulos, faltou fé. Por isso que Jesus vai dizer, ô geração incrédula. Incrédula. Faltou fé para eles expulsarem demônio. Jesus disse, olha, oração e jejum. Você veja que Jesus estava sempre orando e jejuando. Ele era cheio do Espírito, não é? Cheio do Espírito depois do jejum. Ficou cheio do Espírito e expulsava demônio, fazia milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Então, Jesus está dizendo, quando jejuais? Porque espera que o cristão, os integrantes do reino, jejuem, para que sejam cheios do Espírito e tenham fé para operar sinais, prodígios e maravilhas. Foi isso que Jesus disse. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores. Porque aqueles que creem em Jesus vão fazer o que ele fazia. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus vivia o sobrenatural de Deus, né? Então, vamos desenvolver. Se você era uma pessoa que jejuava, volte à prática do jejum. Se você não tem o costume de jejuar, jejue para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Acompanhe ao jejum leitura da palavra, pensamento ligado com Deus, né? Pensamento ligado com Deus, orando. Faça pouco, faz 2 horas, 3 horas, vai aumentando, mas vai desenvolvendo a prática do jejum para que sinais, prodígios e maravilhas aconteçam na sua vida. Mas acima de tudo, uma intimidade maior com Deus, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar aqui, não vou ganhar nada com isso, mas é um livro que eu tenho, e se você quiser saber mais sobre o jejum, nós temos a live que nós fizemos aí, você procura no IGTV, vai ter lá sobre o jejum bíblico, mas se você gosta de ler, deixa eu mostrar para você aqui um livro. Ó, esse livro aqui é bom, fácil de ler, o autor dele é o Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. E aí você vai ver mais aí embaixo, encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Deixa eu te mostrar, deixa eu abrir aqui para você ver, ó, o sumário desse livro, aqui, tá vendo? A Bíblia ordena que, uma pergunta, jejuamos? O olhar para o passado, na prática do jejum, olhar para o futuro, o que é jejum, estimulados a jejuar, fome de quê, efeitos do jejum, propósito do jejum, formas e tipos de jejum e a sua duração, o jejum prolongado, a forma de jejuar e aspectos complementares, né? E aí tem alguns apêndices. Então, esse é um livro para quem gosta de ler, um livro fácil de ler, tá bom? A linguagem do pastor Luciano Subirá é fácil. Esses dias atrás nós fomos numa conferência e o Luciano Subirá, ele faz uma vez por ano 40 dias de jejum, né? Então é uma pessoa que está se aperfeiçoando na prática do jejum, é um escritor, tá bom? Então se você se interessar, tá aí o livro, ou se você se interessar, tá aí a live sobre o jejum, você procura lá no meu IGTV e vamos praticar o jejum, viu? Para que nós sejamos cheios do Espírito e vivamos o sobrenatural de Deus, para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém? Deus abençoe sua vida e assim nós vamos aos poucos estudando o Sermão do Monte, né? Então, indica essas lives para alguém, sempre fala principalmente para os novos convertidos, passe as pessoas e vamos juntos aprendendo a palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.